Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista e para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Eu começo esse vídeo com um apelo muito importante. Se você não disser o que você faz, qual solução você traz, as pessoas não têm como saber. E para isso eu trago uma reflexão muito legal sobre a comunicação, sobre a oratória como um todo. Basicamente, comunicar significa tornar comum. Então, como eu transformo um pensamento dentro da minha cabeça, pensando que eu sou um ser completamente diferente de todas as pessoas que vivem nesse planeta, eu tive experiências únicas, livros únicos, ou músicas, podcasts, negociações, pessoas, situações, tudo muito único na minha vida. Os livros que eu li, já falei de livro. Mas que nesse sentido, você também tem esse diferencial. Como nós conseguimos colidir essas informações para construir um caminho único, um caminho comum, para que nós possamos caminhar através da cooperação. Então que muitas vezes nós temos essa grande dificuldade de mostrar para as pessoas quem nós somos e o que nós fazemos. Quais os problemas nós resolvemos. Quais soluções nós trazemos para problemas corriqueiros que muitas vezes as pessoas já tentam resolver de alguma forma, mas que de maneira falha. Utilizando das relações internacionais, sim, mas principalmente utilizando de quem você é, de você enquanto vendedor do seu próprio projeto pessoal, da sua carreira. Não só, mas eu sou internacionalista e eu não tenho oportunidades, tá? Mas você, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, com as experiências que você teve, com os anseios que você tem, especializações, especialidades, ou até mesmo entusiasmo em alguma área que você venha a ter, como você consegue comunicar isso para a sociedade, de que isso é fundamental? Então isso é um trabalho de venda também, é algo muito constante e muito importante, que talvez seja um ponto de desenvolvimento para nós internacionalistas num contexto geral. Não que não existam internacionalistas fazendo isso, mas que, num geral, eu tenho até um exemplo prático. Como você consegue provar para um prefeito, por exemplo, que a paradiplomacia vai, de fato, ajudar no desenvolvimento do trabalho dele, que vai, inclusive, auxiliar no movimento de ascensão política dele, para que ele tenha o trajeto de carreira dele de uma maneira melhor e, consequentemente, tenha como contribuir com a sociedade através das relações internacionais, da cooperação internacional e assim sucessivamente. Como você mostra para uma empresa que um trabalho de ESG é importante? Como você mostra que os ODS são importantes também para organizações, empresas, prefeituras? Então, esse ponto de vista, que não é só o que você sabe. O que você sabe serve para te ajudar a resolver o problema. Eu costumo dizer que o que você sabe, o conhecimento teórico, são 10% da sua comunicação. Aí os outros 30% são a sua didática. Pô, eu estou sabendo levar isso para o meu público. Quem nunca teve aquele professor que é pós-doutor em Harvard e a aula do cara ou da mulher é extremamente chata, que ninguém presta atenção? Todo mundo, no final da aula, fala: meu Deus, nossa, passou o tempo devagar. Isso acontece muito. Por quê? Porque a pessoa tem o conhecimento teórico, mas não tem a didática. Então, perceba o quanto que isso é importante também. E didática, nós falamos sobre empatia, sobre você comunicar em uma linguagem que seja adequada para aquilo que o seu ouvinte consegue compreender. Que aí o pessoal me fala: nossa, Nilo, mas então eu vou ser duas caras? Não, não vai ser duas caras. Você vai ser compassivo e empático o suficiente para adequar o seu discurso para uma linguagem, um repertório no qual o seu ouvinte tem familiaridade. Isso também é negociação, isso também faz parte. Como se, por exemplo, vem uma pessoa de fora do Brasil, na sua cidade, te pedir uma informação. Você diz a informação e a pessoa diz que não entendeu. Você muda a sua linguagem para explicar para ela. A mesma coisa nesse sentido, né? Então, prestem bastante atenção nisso e os outros 60% representados através da sua linguagem não verbal. Isso é muito importante porque muitas vezes
Nós temos um posicionamento não verbal que acontece em campo inconsciente, subconsciente do nosso cérebro, que passa muito mais mensagens do que a mensagem que estamos falando. Por exemplo, nesse exato momento eu estou pensando nas palavras que eu estou falando para vocês. Porém, a minha voz, você não está captando só as palavras. A voz é som, é vibração. Então, é diferente, por exemplo, Então, eu acho que deve ser isso aí, né, que eu tô falando. Ah, eu não sei, deve ser mais ou menos isso. Ou então, falar desse jeito com vocês, falar com um tom de agressividade. Mas se eu mantenho uma faixa serena num padrão vibratório de voz, eu consigo trazer confiança, ao mesmo tempo que eu trago calma para o meu discurso. Isso também te passa uma mensagem, às vezes subliminar, para o seu cérebro, você nem percebe que isso está acontecendo, que você pode confiar no que eu tenho para dizer. Porque eu estou calmo diante de uma situação caótica. Conflitos, e aí considerando que toda negociação é um conflito, porque nós estamos em negociações em tudo. Se a gente vai escolher um restaurante para jantar, nós estamos tendo um conflito, é uma negociação, logo um conflito. Porque são ideias diferentes que estão sendo exploradas para se criar uma cooperação, um caminho único, uma comunicação, como eu comentei. Então as pessoas elas se sentem amedrontadas diante do conflito. Existe uma diferença de reação diante desse amedrontamento. Outras pessoas, algumas pessoas podem se impor, outras vão se intimidar. Outras, que é o que seria o mais interessante, é conseguir enxergar essa dinâmica para manter uma neutralidade, uma calma e saber que muitas vezes essa relação de conflito não vai te causar um mal, não vai causar. E aí você vai educando o seu cérebro nesse sentido, porque muitas vezes o nosso cérebro interpreta situações estressantes como um todo como um risco para a nossa vida, para a nossa integridade. Talvez ele não entenda que a gente vive num contexto moderno, num contexto seguro, assim dizendo, né? Muito mais seguro do que nos primórdios, onde nós podíamos ser atacados por um predador. Então, às vezes, uma reunião mais acalorada, uma negociação onde se tem uma objeção que você não sabe dar resposta, falar em público, alguma coisa do tipo, venha a te trazer uma sensação de estresse que o seu cérebro vai interpretar como um risco de vida, de saúde, de a sua integridade física e que vai te colocar em risco de fato, quando na verdade não é. Então você vai educando o seu cérebro a reagir bem diante dessas situações, porque quando você passa essa mensagem de calma, o seu ouvinte consegue captar e também vai se desarmando. Mas são assuntos que eu trago bastante no meu curso de networking, caso você tenha interesse de saber mais sobre isso, de saber de maneira aprofundada todos esses quesitos de comunicação, de oratória, de persuasão, de posicionamento para o networking, de dinâmica social nesse sentido, do networking virtual. Fique à vontade para falar comigo também. Acho que é um ponto muito positivo, que é muito importante para todos nós e que pouquíssimas pessoas aplicam isso com consciência. Por que eu falo com consciência? Tem pessoas que têm naturalidade nisso e muitas vezes não sabem, porque foram tirando conclusões, aprendendo aquilo num campo subconsciente e repetem esse padrão bem sucedido. E isso é muito comum, viu, pessoal? Tipo assim, você pega o moleque ou a menina que cresceu fazendo um esporte, que naturalmente o cérebro vai se adaptar e o corpo consequentemente também para desempenhar bem uma função, né? Ou então, se você me perguntar se eu consigo ensinar português para uma pessoa de fora do Brasil, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu sei, é natural meu, só que eu não tenho a didática para isso. Então, desenvolver tudo isso é muito importante para você direcionar. E que pouquíssimas pessoas fazem isso de maneira direcionada, como eu comentei. Algumas são mais instintivas e têm sucesso. Aí chega alguém e fala: nossa, fulano tem o dom. Não tem o dom, ele tem habilidade. E você pode desenvolver essa habilidade também. E isso vai ser muito benéfico, até mesmo para você conseguir o seu emprego, para você se posicionar na sua carreira, para você ascender na sua carreira, para você dar voz para os seus projetos e fazê-los acontecer na prática, refletindo diretamente na empregabilidade em relações internacionais. Se você tiver interesse, é só me chamar. LinkedIn, Nilo Scandaroli.
com um ponto internacionalista no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, nós podemos seguir conversando. Caso você não siga o Conversa com o Internacionalista ainda, se inscreva aqui embaixo, ative o sino para receber as notificações, deixe sua curtida, seu comentário, mande para os seus amigos, seus colegas de trabalho, de sala também. E já sabe, conte comigo para responder as suas perguntas e interagir também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!